Ou quando o fogo chega, toda a mocidade pergunta assim: mas quem é que andou a acender o lume com tanta calor? Faz um calor tão medonho, ainda andam a acender o lume. É que foi o Ventas de Porco. Mas quase ninguém pergunta quem é que deixou o terreno pronto para que ardesse. Que foi o Ventas de Porco que não limpou aqui. Porquê é que há menos grandes incêndios dentro das cidades? Pergunto eu que sou meio aberrado. Porque há pessoas, há movimento, há vigilância, há terrenos tratados, há estradas. O fogo cresce, o abandono cresce primeiro. Antigamente as aldeias estavam cheias de gente. Havia rebanhos de ovelhas e de cabras, de gado, a comer ao monte, havia lenha a ser apanhada, campos cultivados, caminhos limpos e pessoas todos os dias no meio do monte. Os incêndios existiam, claro que existiam, mas o terreno não estava abandonado como está hoje. Agora temos aldeias vazias, temos campos ao abandono e montina mais alto do que muita gente, do que mais, olha, o monte está mais alto do que eu. Ao mesmo tempo, então aparecem projetos de eólicas, painéis fotovoltaicos, fábricas de papel, interesses na madeira e grandes negócios ligados aos terrenos. Não estou a dizer que todos os incêndios têm essa origem, não. Mas enquanto houver dinheiro entre estes à volta do fogo e da terra queimada, é obrigatório haver investigação e fiscalização, não é só na estrada atrás dos caminhoneiros. Também existem incendiários. Pessoas doentinhas, são criminosos ou simplesmente maluquinhos que gostam de ver o fogo. Simples, não pensam em de porco, não pensam nas casas, nem nos animais, nem nas famílias, nem nas vidas que colocam em perigo. Não. E depois temos os bombeiros também. Chamamos-lhes os soldados da paz. Mas são muito mais do que isso. São os nossos protetores. São homens e mulheres que entram todos nós, os outros, fugindo. Arriscam a própria vida para salvar pessoas que muitas vezes nem conhecem. Ninda, olha, e se os conhecessem, eles salvavam alguns. Valemos pouco. O mesmo agradecimento vai também para a GNR, para a Proteção Civil, para os assapadores, tanto dos rodas como os de tração, as Forças Armadas, para as Forças Armadas, para as equipes médicas, para as autarquias, para as juntas autónomas das estradas, voluntários e para todas as autoridades que trabalham no terreno. Muitas vezes com falta de meios e de princípios e de fins, cansarinhos, rodeados de fume e em condições que são tomadas por pessoas que estão muito longe das chamas e às vezes nem sabem o que é uma fogacha, mas isso é outra coisa. Às vezes até estão num gabinete e mandam mais do que os que estão lá. Mas vá, mudam os governos, mudam os ministros, mudam as promessas, mas muitas das políticas continuam iguaizinhas. Todos os anos vemos então fogo, destruição e discursos bonitos então dos grandes senhores da nação. Eles sabem falar, não são como eu, aborrado. Então depois chega a chuva, o assunto desaparece e fica então tudo à espera do próximo verão. Sim, existe o aquecimento global. Os períodos de calor são muito mais intensos. A vegetação seca mais depressa e o combate torna-se muito mais difícil. Não é como era antigamente que havia 4 repas. Mas isso não pode servir de desculpa para ignorar o abandono do anterior, a falta de prevenção, a ausência de pessoas no terreno. Não há pessoas, não há nada. E nós também temos responsabilidades, as pessoas, é verdade. Não usar as desbronçadoras, tanto do trator como máquinas de manuais a gasolina com mistura. Máquinas daquelas que vêm faísca nos dias de maior risco. Não atirar cigarros pelo chinelo, que às vezes vamos num caminhonete até num trator ou numa mota. Principalmente os das motas que atiram com os cigarros para a janela. Não fazer queimadas ou churrascos quando as condições não permitem. Quando está vermelho não é para fazer churrascada nem coisas aparecidas. Limpar os terrenos à volta das casas, mas isso dói as costelas, mas tem que ser. Eu já limpei a minha horta de casa 4 vezes este ano e uma pessoa chega lá, se tiver fogo, a minha até me lembra carne, cólera. E a coisa principal, avisar imediatamente enquanto vemos o fumo, o comportamento dos suspeitos. Às vezes os ventas de porco, uma pessoa veio passar e uma pessoa tem que dizer às autoridades: olha, aquele ventas de porco, lembra-me que leva isto que ele vai fazer das dele. Uma pessoa telefona e depois, se não for, maravilha. Se for, agarrarem-me, olha, agarrarem-me, melhor. Pode ser uma pequena parte dos incêndios? Pode. Pequeninho. Olha, mas mesmo que seja, olha, nem só seja 10% em 1000 incêndios, são 100. É verdade, vos bem imaginei que conseguimos evitar 100 antes de começarem. 100 fogos a menos, são 100 oportunidades de salvar uma casa, um animal, uma floresta, uma vida. Não se trata de acreditar que nunca mais vai haver incêndios, isso é impossível, nunca mais vai haver incêndios. Isso é impossível. Trata-se de cada um fazer aquilo que está ao nosso alcance, para dar algum descanso e uma golfadinha a dar aqui arrisca a vida para salvar as nossas. Aos bombeiros e a todas as autoridades que combatem o fogo, muitíssimo obrigado aqui das partes do tio César. Não podemos pedir que façam tudo, enquanto o resto do país fica apenas a olhar para as chamas, que é o que faço eu e os outros. Às vezes prevenir, um telefonema, uma coisa, ajuda muito. Tirar com um cigarranho e dizer assim: aqui no mar vai arder, isto só tem areia. Só tiver areia ainda tal.
Isso é o vento que leva a prisca para a casa do caralho e diz que vai acender. Ah, eu vou-me ali desbronçar, levanta de manhã cedo, vai de noite também. Caralho, esta coisa não é maluca, que eu nunca vi.